Olá, boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde com o Ernesto Abercor e os seus convidados. Se a sua empresa está precisando de um software de gestão empresarial com ERP de qualidade, completo, robusto, que atenda todas as necessidades do mercado, procura lá erpflex.com.br. ERPFlex é o software em que está depositada toda a trajetória do Ernesto. É o software do Ernesto, com mais de 55 anos de experiência. Para todos os segmentos, para qualquer tamanho de empresa. Para obter mais informações, erpflex.com.br. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Fábio Grotti, CEO da Pneus Douglas. A entrevista vai tratar de esportes, montanhismo, empreendedorismo, tecnologia, gestão empresarial e muito mais. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com um empresário, amigo e principalmente uma pessoa que gosta muito de eventos. Nós vamos falar um pouquinho de carrinho de rolemã, que ele organiza um evento super legal, entre outras coisas. Fábio Grotti, tudo bem? Muito feliz em estar aqui contigo, David. Certo. Então, vamos antes de falar de negócios, falar um pouco aí dos hobbies que você tem. Você é um aficionado aí de passeios na montanha. Quais são, assim, Pão de Açúcar, Pedra na Mina? Como é que é essa história? Não, então, a montanha entrou na minha vida por conta dos negócios, né? Quando a montanha entrou na minha vida, o meu principal esporte era o pedestrianismo, era a corrida de rua. Corrida de rua. Agora, como que eu fui parar na montanha daí? Um dos nossos maiores clientes era a Pneus Douglas vende para supermercados, essas cadeias, Carrefour, Extra, né? E os volumes são muito grandes. Os volumes são grandes, tudo. E teve uma época nos anos 90, 2000, até 2010, que teve a guerra dos supermercados. E qual que era a lógica? Toda sexta-feira saía um tabloide no Jornal Nacional, né, e o cara soltava um preço de um produto tal, e o concorrente era surpreendido, e na semana seguinte tentava fazer de algum outro produto tal, né? E eram valores muito altos. Falei, poxa, meu negócio é local, tal, não sei o quê. Eu vou, para pagar essa conta que esses supermercados estão pedindo, eu vou chamar alguém da indústria. Falei, pô, eles têm que me ajudar nisso. Afinal de contas, não aparece Pneus Douglas, aparece pneu Firestone, pneu Bridgestone na propaganda. Né? E eles me mandaram um rapaz da área comercial e de marketing, e esse rapaz era aficionado por montanhas. Ele era aficionado por montanhas. Um dos clientes que a gente visitava junto era o Carrefour. E um dos métodos de negociação do Carrefour era te dar uma canseira. Então, ele marcava contigo às 10 horas, mas o comprador anotava na agenda dele meio-dia. Então você ficava se desgastando. Será que ele vai me atender? Não vai atender? Será que eu vou no banheiro? Volto daqui a pouco, tal. E ele estava tocando o trabalho dele na mesa dele com uma tranquilidade e tal. Nessas 2 horas de espera, durante 1h30, o rapaz da fábrica, da Firestone, ficava falando sobre a paixão dele de montanha, queria me convencer a praticar montanhismo. Na última meia hora que a gente decidia quantos pneus ia vender, a que preço, a última meia hora que era negócio. Né? Só que isso foi 2 anos. 2 anos, e ele assim, toda vez, 1-2 vezes por mês, dependendo do cliente, mas especificamente no Carrefour que tinha esse método de dar canseira, né? Isso acontecia. E, bem, aquela história, por exemplo, a pessoa fala com paixão sobre alguma coisa, te envolve um pouco no sonho, né? É que nem destino, hábitos, o cara fala com uma paixão, você fala, pô, será que ele está exagerando? Será que é isso mesmo? E com o tempo, se você começa a pesquisar aí atrás, você se apaixona um pouco pelo sonho do outro, né? E foi o meu caso. Chegou um dia que ele me deu um checkmate. Eu não tinha subido nem o Pico do Jaraguá. E ele falou assim, ó, esse ano você não vai me enrolar mais. Esse ano, agora é janeiro, você tem 1 ano para se preparar, mas no final do ano, ou em dezembro, ou em janeiro desse ano seguinte, nós vamos subir a Aconcagua. Falei, o Aconcagua, você sabe que o Aconcagua é o lugar mais alto dos Andes e do Ocidente. É uma montanha de quase 7.000 metros. Os caras morrem lá. Eu não subi nem o Pico do Jaraguá. Neve,
neve permanente, tudo. Ele falou assim, dá um jeito, se não gosta de se planejar, faça o planejamento. Olha, eu sei que em um ano eu li um monte de livro de montanha, subi o Pico do Jaraguá, fui para montanhas em Minas, no Rio, tudo, e assim, começou a virar meu esporte, né? E olha como olha a ironia da coisa. Nós iríamos em dezembro ou janeiro. Em outubro daquele ano, ele foi demitido pela companhia. Eu já tinha treinado 10 meses, tinha comprado passagem, tinha feito tudo. E outra, ele era um dos meus pontos de apoio, porque o experiente era ele, eu era o amador, né? Daí, quando ele falou que não ia, eu falei, putz, agora seria até razoável desistir, né? Mas eu fiquei meio com eu fiquei com receio. E eu tenho um rapaz que é meu personal, que nem a sua Marcinha daí. Ele é meu personal desde 96. Né? E ele é aquele cara que topa. Você pode falar, vamos pular de paraquedas? Fala assim, hoje, amanhã. Eu falei, mas você nunca saltou, não sei o que. Ele acho que tem dificuldade de dizer não. E ele topou ir comigo. Então, a primeira montanha já foi acima de 4 ou 5 mil metros, eles já chamam de alta montanha. Então, a primeira montanha minha já foi quase para alta montanha de cara daí. Mas assim, você vê, eu iniciei por conta desse evento. Né? Quer dizer, foi um negócio profissional que me remeteu. E depois aquele negócio, você faz a primeira, fica sabendo que alguém subiu em algum lugar, essa é a mais alta dos Andes, qual que é a mais alta da África? E da Ásia, e não sei o quê. Começa a ter os desafios daí. Você chegou aí para o Paiol Grande? O Paiol Grande completo, nossa, quantas vezes no colégio, lá em Campos do Jordão, tinha o acampamento do Paiol Grande. Quantas vezes, mas aí já criança, eu subia lá a Pedra do Baú, e acho que a maioria das vezes eu subi por São Bento do Sapucaí. E vez ou outra, eu acho que eu subi por Campos do Jordão. Daí. Mas era uma delícia. Era uma delícia. Eu dormi lá. Quer dizer, a gente fazia excursão pelo Paiol Grande e a gente ia num dia, subia, dormia lá em cima, né? O Paiol Grande, inclusive, fez uma casinha lá em cima e no dia seguinte a gente descia. Teve uma vez que eu fui e subi 2 vezes. Eu subi, aí fiquei lá em cima um tempo, aí eu tive que descer para pegar mais gente, eu era monitor. E aí tive que subir de novo. Olha, eu me lembro, assim, essa casinha ela não existe mais, mas a base da casinha, Ernesto, ela tá lá até hoje. Tá até hoje. Daí. Você vê, eu nem sabia que era do Paiol Grande, daí. Agora você já tô me situando na história já. O Paiol Grande hoje continua, até quem toma conta é um pessoal que o filho, o pai dele que toma conta do Paiol Grande, e o filho dele trabalha com minha esposa, lá no salão. Mas enfim, quer dizer que você foi em todas essas montanhas aqui, Pedra da Mina, Agulhas Negras, Monte Roraima, montanha fora do Brasil também, Aconcagua. Sim. Mas eu vou te falar que dessas aqui, você nem está perguntando, eu já estou respondendo. Hein? A que eu fui mais feliz, não foi a mais desafiadora, a que eu fui mais feliz foi o Monte Roraima. E eu estou vendo aqui que você foi também para o Everest. Fui para o campo base do Everest. Inclusive, se eu te falar que tem história do Everest, o ano que eu fui, se eu não estou enganado, eu fui em 2014. Né? E outro, o que eu almejava era chegar no campo base do Everest. O Everest, de verdade, ele começa no banco. Um cume do Everest custa $200 mil. Nossa. Então, além do preparo físico, você tem que ter o dinheiro para conseguir fazer o negócio. Né? Para poder sonhar, você precisa pagar a conta daí. Né? Então, como eu não queria isso, né? E eu falei, poxa, meu pai já indo para os 70, 80 anos, eu falei, poxa, eu não tenho direito já de fazer, tenho que fazer um negócio que eu tenho com certeza que voltar vivo. Né? Mas quase deu ruim nessa expedição. Né? 2 dias antes da gente chegar no campo. Bem, primeiro, você sabe como que você chega no Everest, não? Não. Bem, o Nepal, que é o país, o Everest, ele é uma divisa entre a China e o Nepal. E o Nepal é um país num formato tipo de um quibe, que ele está entre 2 gigantes, a China e a Índia. Né? Você faz um voo nós fizemos um voo lá para o Catar, e depois do Catar nós fomos para Katmandu, capital do Nepal. Qual o problema? O pior voo do mundo, onde mais cai avião, é esse voo que vai para o Everest. 1 a cada 100 aviões cai. Nossa! Mas por causa da montanha? Por quê? O que acontece? Ele não. Normalmente, quando você voa, você olha as nuvens embaixo. No Everest, você olha para o lado, você vê parede de montanha. Você voa entre as montanhas. Né? Então, por exemplo, você pega um avião com
voando a 6, 7 mil metros no meio de montanhas de 8 mil. No meio de montanhas de 8 mil. Né? E outra, você tem, por exemplo, você fala 1 a cada 100, você fala, pô, é 1%, mas quando você faz parte dessa estatística, dá medo, né? Você vê, por exemplo, eu sabendo disso, a primeira coisa que eu fui fazer, eu falei assim, Deus, olha, eu queria chegar no campo base do Everest, mas se eu achar que for a minha hora, né? Então, se tiver que ir, eu quero ir um pouco do meu jeito. Peguei, Ernesto, nesse voo, vesti uma camisa do Corinthians, coloquei uma Nossa Senhora da Aparecida no bolso, falei assim, olha, Deus, se eu quiser me levar, mas pelo menos eu estou trajado do jeito que eu gostaria. Ia chegar lá no céu... pelo menos vão me reconhecer, corintiano, né? Então, isso é para chegar no começo da expedição. 2 dias antes da gente chegar no campo base do Everest, o que aconteceu? Normalmente os Sherpas, eles vão facilitando a vida dos turistas, dos montanhistas. Onde tem gretas, onde tem espaço, eles vão passando corda, vão colocando escadas, para você se expor menos. Quando você chega lá, já tem uma escada, é só você subir a escada, você não tem que ficar se prendendo em mais nada. Daí, né? O que aconteceu? Esse grupo, que é o pessoal que faz o primeiro cume do Everest e abre as expedições, eles tiveram um acidente e morreram todos. Nossa. Morreram... Tem um livro, né, que fala... Sim, tem alguns livros. Tem um que chama, do Krakauer, que chama No Ar Rarefeito, que é um clássico de aventura, de montanha. Então, quando esse pessoal morreu, o Everest entrou em luta oficial e ele proibiu todo mundo de subir aquele ano no Everest. Mas assim, você vai proibir uma pessoa que gastou $200 mil e ele perdeu. Ele perdeu aquele dinheiro. Então, muita gente no começo tentou forçar a mão. O governo do Nepal foi obrigado a colocar o exército. Aí quando tem um cara com uma arma dizendo que não pode, aí já muda de figura. Né? Ernesto, quando eu cheguei no campo base do Everest, a missão estava cumprida. Cheguei no campo base, acabou. Só que tava muitas expedições indo embora. Né? E você sabe que americano tem sempre aquela fartura. Né? E falaram assim, olha, aqui no final do campo base, quase indo para o campo 1, os americanos estão dando comida. E gordinho, você fala que está dando comida. Ele já, poxa, comida de americano deve ser coisa boa, deve ser um tibone, deve ser alguma coisa caprichada. Então, eu convenci parte do meu grupo, nós estávamos em umas 20 pessoas, uns 8 foram comigo mais 1-2 horas a mais, comer no acampamento dos americanos, porque eles estavam dando de graça. Né? Então, e o resto do grupo começou a voltar. Fomos lá, comemos. Quando nós estamos começando a voltar, assim, aquele negócio de fim de feira, está voltando, o cadarço meio solto, já a missão está cumprida, uma mulher que estava uns 200 metros na minha frente deu um grito. Ela falou, Rock Avalanche. Quando eu olho para cima, Ernesto, o morro inteiro está descendo para cima de mim. Nossa. Eu olhei e falei assim, eu tenho 10 segundos para andar 500 metros, não tenho a mínima chance. Eu morri. Falei, Deus, se agora for a hora... Paciência daí, né? Não deu nem para fazer uma oração completa daí. Esse já estava mais perto do céu também, né? Não, estava mais perto. O caminho estava mais curto. Né? Mas assim, a minha reação, eu ia morrer em silêncio. Porque eu fiquei parado. Né? Só que na direção oposta tinha um indiano. E esse indiano, quando ele viu a avalanche, ele começou a correr desesperadamente. Como eu estava no meio, mas eu estava em pé, ele me empurrou para eu sair da frente. E eu rolei. E eu parei deitado, com a barriga para baixo, olhando a montanha que estava descendo. Mas isso me salvou a vida, porque eu fiquei menos exposto. Deitado, quando as pedras começaram a vir, eu olhava assim, pedra, pedra, passou por cima. Pedra, pedra, esquerda. Pedra, pedra, direita. E assim, eu sou... Pedras do tamanho dessa sala. Nossa. Pedras, sei lá, de 2, 3 metros. E em seguida vindo a neve. Né? Quando eu vi essas pedras... acho que talvez pelo desespero do momento, eu comecei a ver São Jorge pegando a lança e dando as pedras para longe. Falei, ó, eu sou devoto de Aparecida, mas eu acho que São Jorge está igualando o jogo hoje aqui. Né? Ele está me protegendo, está sendo meu anjo da guarda. Daí logo em seguida eu vi a neve chegando, eu acho que naturalmente, para proteger o meu rosto, fiz aquele movimento de batida, que você faz protegendo o rosto. A neve chegou, né? Deu um tranco, tudo, fiquei todo dolorido. Sei lá, em 10 segundos a avalanche tinha passado por mim e eu estava debaixo da neve. Oxa. Mas eu estava respirando, porque tinha sobrado um espaço. Né? Daí eu falei, pô, será que eu estou muito fundo? E eu dei um murro, a ponta da minha mão saiu.
Nossa. Assim, então eu tô a menos de 1 metro. Né? Daí eu comecei a minhocar para a saída, consegui sair, mas todo inchado. Você tomou um atropelamento de um carro quase. Nasceu de novo. Nasci de novo. Daí fiquei procurando o indiano tinha morrido. Uma das pedras abriu ele no meio, tipo atropelamento de ônibus. Né? E é estranho, porque você vê um cara assim morrendo do seu lado. Primeira reação, tentar ajudá-lo. Daí eu vi que ele estava morto, ele estava de um jeito que nenhum ser humano pode ficar. Né? Mas ele mexia assim, de um jeito estranho. De forma, parece galinha quando corta a cabeça, não sei explicar, uns espasmos. Falei, quer saber o certo? Eu saí logo daqui, porque está super instável. Passou uns minutos, começa uma correria de Sherpa. Falei, ou está morto ou badly injured. Né? Eu andei mais meia hora, encontrei parte do nosso grupo. Falei, olha, alguém tem algum remédio para dor? Porque eu estou todo dolorido. Acho que é pior que atropelamento eu cair do cavalo. Que meu braço está parecendo um pau, eu não consigo dobrar a perna. Né? Daí um dos médicos, ainda bem, eu falei, eu tenho aqui paracetamol, dipirona e Tilex. Alguém tem alguma coisa mais forte? Um deles tinha, nunca vou esquecer isso, e agora faz parte do meu kit de montanha. Codeína sublingual. Meu braço começou a dobrar de novo, a perna começou a dobrar. Com isso, eu consegui andar mais 2, 3 horas de volta até o outro acampamento. E daí eu fiz toda uma anamnésia com o médico. O cara, falei, olha, tateia, vê se estourou algum órgão, se está com alguma hemorragia, tudo. Mas, que nem você falou, eu nasci de novo, pedi para o dono do refúgio, falei, olha, eu sei que não é, vocês são hinduístas e budistas, mas se eu tiver uma vela, eu vou acender para São Jorge. Foi marcante. Todas as montanhas têm história. E aliás, o meu pedido para Deus sempre é esse, assim, Deus, me encha das minhas boas histórias, assim. Isso é a minha força motriz, assim. Porque eu estou vendo que você participou, inclusive, de outras montanhas, né? Sim, teve. E maratonas também, São Silvestre. Você fez São Silvestre? Fiz. 20, 21 São Silvestre. A São Silvestre também, tudo é história, né, Ernesto? Por exemplo... Eu fiz 2. Não. Então, peraí. Então você reserva um fôlego que daqui a 2... Não esse ano, o ano que vem vai ser a 100ª São Silvestre. É histórica. Se você conseguir guardar um fôlego para essa 100ª, é um negócio diferente. Acho que vamos lá. Não é? Você vê, na verdade, caminho e corro, né? Mas se você conseguir... subida da Brigadeiro, não sei se ainda tem, mas... Não vão tirar aquela subida nunca, é icônica, né? Mas assim, a corrida entrou na minha vida quando eu queria perder peso. Eu tinha feito mestrado fora, em Boston, né? Gordinho, eu tinha saído de 80 para 115 quilos. Em um ano e meio, né? Comi tudo que eu tinha direito. Lembrando que você é alto, né? Não, mas veja, 115 quilos para um cara de 1,82 m é demais. Né? E aí eu tinha que fazer academia, não sei o quê, mas eu falei, quer saber, eu tenho que fazer de um jeito que eu não consiga fugir. Quero ver se o professor vai na minha casa, ou eu vou até ele e ele tem que me atender, e aí... Daí eu contratei esse rapaz, né, numa academia icônica da Zona Norte, Família Branco, Academia R. White. Né? Comecei a fazer com o professor Marco Bocaneira, que é meu personal até hoje. Né? Começamos a fazer corrida. Né? E a grande motivação da corrida é porque anos antes, eu sou da época, eu peguei a São Silvestre quando ela era noturna. Então toda virada de ano eu associava... Meia-noite, né? Meia-noite era a largada da São Silvestre. Tinha um caseiro nosso da Serra da Cantareira que ele queria de qualquer jeito correr a São Silvestre. Né? E eu fiquei incentivando, não, Carlinhos, vamos lá, eu compro o tênis para você, eu te levo no dia, te inscrevo, tudo. Eu devia ter uns 20 anos e eu inscrevi o Carlinhos. No dia que foi ter a prova de São Silvestre, isso no começo dos anos 90, acho. Né? Eu fui levar o Carlinhos com a minha namorada na época, e o Carlinhos levou um amigo que era taxista. Mas assim, tudo é expectativa, né, Ernesto? Levou para correr. Não, eu levei o Carlinhos para correr e o amigo que ia ficar esperando que nem eu. Só que o amigo do Carlinhos tinha altas expectativas. Ele achou que o Carlinhos podia ganhar São Silvestre. Falei, você não sabe. Possível, eu falei, veja, é uma coisa internacional. Tem gente que treina 2 períodos o ano inteiro. Tem queniano, tem etíope. Esses caras são cobras, eles são fundistas. Né? Tem recorde, né?
Bem, eu sei que assim, o Carlinhos foi correr e nós fomos esperar o Carlinhos. Nessa época não tinha o celular ainda, nós fomos esperar na Brigadeiro, perto da chegada. A gente tinha que estar perto porque não tinha celular. Ele tinha que ver ele chegar e já se aproximar dele, né? Bem, o apelido do Carlinhos era Chicrete. Chicrete. Ele começou, aquele taxista começou a agitar todo mundo no entorno, que assim, vai dar Brasil, o Chicrete vai ganhar, não sei o que e tal. Eu falei, olha, fica tranquilo, porque, veja, se o Carlinhos chegar, sei lá, entre os 100, entre os 1000, é um baita orgulho, Eu acho que esse negócio de ganhar, eu acho que você tem que ver os tempos. O Carlinhos é um bom atleta amador, mas é um atleta amador, né? Eu sei os estrangeiros. Tem os estrangeiros top, tem os brasileiros top também. Bem, quando chega o Poltergeist em primeiro, a decepção desse taxista. Ele falou, mas o que houve? O Carlinhos não ganhou. Não, calma lá. Chegamos num acordo, eu falei, calma, para você não ficar tenso, vamos ver que posição que o Carlinhos chega. Vamos começar a contar? Tá. Daí começamos. 1, 2, 5, 50, 100, 1000, 3000, não sei o quê. Chegou uma hora que eu falei, poxa, acho que o Carlinhos já era para ter chegado e tal. Não é possível. Ele falou que ia chegar perto de 1 hora, já é 1h10 e tal. Bem, eu sei que de repente, Ernesto, tem os artistas que vão fantasiados na São Silvestre, né? Me aparece lá para 1h20 um cara com uma calça balão, com um suspensório e um sapato, sai lá, tamanho 70, não sei o quê. Era um sapato de palhaço, ele tinha que andar com tipo Chaplin, né? O taxista quase teve um treco. Falou, não é possível, meu Deus do céu. Até o palhaço ganhou do Chicrete. Não sei o quê. Falei, não, alguma coisa está errada. Vamos procurar na tenda médica, não sei o quê. O Chicrete, o Carlinhos já tinha passado, a gente tinha bobeado. Sei lá, aquela muvuca de gente. O Carlinhos fez em quase 1 hora, foi super bem, mas chegou entre os 1000. Chegou entre os 1000 primeiro, mas não em primeiro, nem em segundo. Tal. Mas isso que me motivou perder peso e ter levado o Carlinhos naquela época na São Silvestre, que me motivou a correr e fazer a São Silvestre. E hoje você corre ainda? Então, Você está com quantos anos? Eu estou com 53. Não, aliás, eu vou fazer 53. Então dá para correr ainda. Não, então, o problema é assim, muita história, né? Muitas lesões. Né? Então, por exemplo, eu não tenho, a minha face plantar é rompida, eu tenho artrose no tornozelo, meus joelhos são operados. Isso é consequência, né? As clavículas, eu quebrei a clavícula já, então todo o meu lado direito é meio comprometido. O ideal seria eu buscar esportes com menos impacto. Eu não consigo performar mais correndo, mas assim é um bom jeito de se manter. O aeróbico eu gosto de fazer correndo. E o Fábio, hoje, tem organiza um negócio que é super legal, ligado ao esporte também, que é a corrida. Corrida não, é uma... Rolimã Fest. Um evento. Rolimã Fest. Rolimã Fest. Eu já fui 2 vezes lá. O Fábio também, ele é um fanático pela Zona Norte. Faz parte da associação. Para ele, São Paulo não é nada sem a Zona Norte, que é onde eu estou. Nós estamos aqui na Avenida Brasileira. E aí ele faz... É 1 vez por ano, né? Eu gosto de fazer 1 vez por ano, Ernesto, porque assim... vira um objeto de desejo, tem o ineditismo. Porque se você faz muitas vezes, fica mais banal, né? Eu acho legal por conta disso. As pessoas ficam perguntando se vai rolar. Sempre lá na... Como é que chama a avenida lá? Bem, nós chamamos aqui na Zona Norte de Avenida Nova, mas o nome oficial dela é Avenida Luiz Dumont Vilares. Luiz Dumont Vilares. E é fantástico. Eu até fui lá já várias vezes e comprei até um carrinho de rolemã, que é meu cunhado, o Dica, comprou. E ele anda. Eu moro nos Jardins das Perdices. Ele anda de carrinho de rolemã lá. É uma diversão, é uma diversão. Então você vai lá e é livre, né? Sim, qualquer um pode ir. É normalmente nesse mês de julho mesmo? Nós tentamos fazer isso na estiagem. Então, quer dizer, porque como é um evento aberto... Aliás, esse ano até foi adiado, né? Foi por conta da chuva. Por exemplo, você tenta fazer acertou, porque você fazer isso, né? Você tem um evento marcado para um determinado dia. Aí você adia... para lá dali a 2 ou 3 semanas, e olha, o dia que teve agora foi um fantástico. Dia com sol fantástico. Né? Não, e o dia que nós marcamos, assim, você tem que ser responsável pelos outros daí.
estava tendo aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, e assim, aquele final de semana estava marcado para chover muito em São Paulo, mas não era pouco. A minha preocupação não era nem só um dia bonito, era com a segurança das pessoas. Imagina a pessoa tomar um raio, não dá. Então, quando eu vi, eu falei, desculpa, eu fortemente sugiro remarcar, porque o intuito não é esse, é que as pessoas se divirtam, não é tocar de qualquer jeito. Daí foi uma boa escolha. E aí isso é todo ano, nessa fase do ano? Normalmente maio, junho. Então, pessoal, eu estou convidando vocês a participar do próximo evento aí do Roleman Fest, Santana Tucuruvi. Santana Tucuruvi, lá pelo mês de junho, do ano que vem agora vai ser o próximo, de vocês irem. Bom, vamos falar um pouquinho de trabalho, de vida profissional, né, que dá dinheiro e tal. Fala um pouquinho aí da Pneus Douglas. Então, a Pneus Douglas foi um negócio que está há 66 anos em família. Sim. Começou com meu pai Itamar, com 17 anos, e meu tio Douglas, né? E levou o nome do meu tio porque era o irmão mais velho. Né? Daí meu tio faleceu em 82, então, quer dizer, a Pneus Douglas está sem o Douglas há mais de 40 anos. Mas meu pai em nenhum momento pensou em mudar. Sabe aquele negócio de irmãos? Eles podiam... Tem muito essa coisa, assim, você pode discutir a beça, mas os dois saem dentro da sala. É o jeito que tem que fazer as coisas. Né? É uma empresa tradicional da Zona Norte, né? Nós começamos com varejo. Hoje nós temos 3 lojas no varejo, em Santana, na Vila Guilherme e na Vila Galvão, em Guarulhos. Mas vou te dizer que hoje a vocação da Pneus Douglas é atacadista. A gente vende para órgão público, a gente vende para supermercados, vende para centros automotivos, vende para transportadoras, vende para esse mundo agrícola, pneu de moto, industrial. A gente vende para quem consome e quem usa, mas mais no atacado. Mas assim, em termos de varejo, nós também tentamos fazer o melhor serviço possível. Né? Eu não dava tanta atenção no varejo, né? Mas me falaram uma frase meio mágica, que é bem provocadora, que fala assim, você não está fazendo isso? Seu pai não começou assim? Faz bem feito. Vira uma vira uma provocação. Você fala, vou fazer bem feito, tal. Né? Contratamos uma série de profissionais que estamos subindo a régua. Então, mas vocês têm as lojas, né? Atendemos o consumidor final com o maior prazer daí. Com o maior prazer daí. E vocês é só pneu de carro? Pneu de carro, moto, caminhão, agrícola, industrial. Bicicleta? Bicicleta não, porque assim, já é um canal meio específico. Né? Quem normalmente troca pneu de bicicleta são os bicicleteiros mais. Né? Moto a gente troca, e daí para frente, pneu de mineração, pneu que usa na Vale. Né? A gente tem pneu, isso é até pecado, falar pneu de mais de 100 mil, um pneu. Né? Porque são pneus que não podem furar, a máquina não pode parar. Né? Então a gente vende em todos os canais. Trator também. Trator, mundo. Veja, esse aliás, se tem 2 mercados no pneu que só crescem, é o mercado agrícola e o outro é o mercado de moto. Né? O que você colocar dinheiro nesses 2 segmentos, porque os próprios veículos estão crescendo o número de veículos. Né? Área plantada e moto na cidade cada vez mais. E agora com essa faixa e tal, mas esse negócio de moto na cidade está demais, né? Por causa do trânsito também, e evidentemente é um meio de transporte. Eu fico com inveja, né? Porque você está lá no trânsito parado e os caras de moto passam voando. Não, veja, assim, mobilidade hoje, quem anda na cidade anda de moto, essa que é a verdade. Carro, se bem que com uma série de medidas aí, estão tentando dar um jeito na coisa, mas... Olha, eu vou te dizer que, por exemplo, uma das coisas que tem que ter também na cidade é você ir cada vez menos longe. Né? Exatamente. Né? Inclusive, um dos movimentos que eu defendo na Zona Norte, né, a gente, não é frase minha, é do meu amigo que você já entrevistou, o Luiz da Mirante. Ele tem um termo que ele usa que chama TMC. Eu trabalho, eu moro, eu consumo na minha região. Eu não vou comer lá na Zona Sul e depois... Porque você faz o dinheiro circular ali. Né? E outra, porque quando você começa a se transportar de um lugar para outro, você não está no trânsito. Você é o trânsito. Então você é o cara que está gerando o trânsito. Você sabe que a minha filha tem um escritório na Faria Lima. E ela me obrigou a ir terça e quinta lá. Sabe como é que eu faço? Coisa de filho, Ernesto. Eu vou de carro até o apartamento dela, onde eu posso estacionar,
na garagem dela, e depois eu vou com uma leve. Sabe a leve? Aquela motoca que é uma bicicleta motorizada. Sei. E ando mais ou menos umas 10 quadras até chegar no lugar onde eu tenho que trabalhar. Mas olha, está sendo uma coisa fantástica para mim, porque eu ando esses 10 quarteirões e é tudo tranquilo, porque fica fora da Faria Lima, com a leve, que é uma motoca bicicleta, vamos dizer assim. É multimodal. Multimodal. E vamos falar um pouquinho aqui, quer dizer, o Pneus Douglas está aí nesse mercado. Quais são os desafios assim, que você tem como CEO? Então, veja, são múltiplos desafios aí, né? Nós compramos mais da indústria nacional do que pneus importados. Então, por exemplo, hoje, com o dólar a 5,40, os pneus importados são rivais. São rivais principalmente nesse segmento de baixo custo. Né? Então, esse é um dos desafios. Né? Outro desafio, como quase todos os mercados, é pneus que tentam não pagar impostos. Né? Pneu que vem do Paraguai, pneu que tenta... Eles chamam de planejamento tributário, mas na verdade é um jeito de você não pagar ICMS. Isso também é um outro problema. Né? Uma terceira coisa que está sendo um problema hoje, principalmente para o varejo, são empresas que eu nem chamo de comércio. Quer dizer, o que eles fazem, Ernesto? Eles pegam 1, 2 produtos e negativam as margens para você entrar na loja. Daí, quando você entra na loja, eles vão lá e detonam o seu carro. Então, eu sou muito contra esse tipo de coisa, porque na minha cabeça isso não é comércio. Isso não é comércio, tem outro nome. Né? Comércio é quando é solução, você resolve, você olha as coisas para o cliente, resolve e tal. Quando você atrai, é marapuca. É marapuca. Então, esse é um desafio, a gente não tentar expurgar essa banda podre do nosso segmento. Porque, você se lembra uma época que você falava de vendedor de carro e ficava uma impressão ruim, né? Parecia um cara que ficava forçando coisa, não sei o quê. A gente não quer que essa má impressão que em algum momento teve de alguns vendedores de carro comece a vir para o nosso segmento. Pô, porque tem gente trabalhadora, de muito valor, sabe? É o fair play. Aquele negócio de ganhar do jogo, ganhar nas 4 linhas. Quer dizer, isso que é o desafio do comércio, a boa briga. Exato. A boa briga, a boa disputa. E você concorre com empresas estrangeiras, né? Quer dizer que... Sim, está tendo... outra novidade que teve agora é que, por exemplo, a Stellantis, que representa uma série de marcas de carro, dona da Jeep, da Fiat, da Ram, tal, ela comprou lojas de pneu. Você vê, por exemplo, uma concessionária, Ernesto, vende o quê? Carro novo, carro usado, que às vezes pega em troca, peça e também dá serviço. Certo. Mas normalmente, quem que leva o carro em concessionária? Carro com menos de 5 anos. Quando ela compra um auto center, ela vai tentar atuar nesse segmento com carros de mais de 7 anos. Que é muito comum. Que é muito comum e, quer dizer, ela está fazendo uma afirmação. Eu, Stellantis, agora também quero atuar nesse segmento. Então, ela adquiriu essa rede De Pascoal, que é uma rede super tradicional, né, que tem mais de 100, quase 100 lojas aí. É concorrente seu. Concorrente meu. Concorrente meu, mas é um bom concorrente. Ele tem uma prática de preços correta, em termos de qualidade de serviço, boa qualidade, é um bom concorrente. É aquele cara que é bom para você se mexer, não é um mau concorrente. Ele comprou e agora vai ser um negócio diferente que nós vamos ver. Né? Porque eu fico imaginando do lado do fabricante de pneu, quando ele vende para mim, ele espreme um pouco mais. Em termos de força, ele é um cara muito mais forte. Agora, quando ele vai vender para o dono do carro, o dono da fábrica de carro, que é dono da fábrica de carro, vai ficar mais complicado, né? Acho que a briga vai ficar mais dura daí. São muitos desafios, mas assim, a briga sendo no campo sempre é bem-vinda. Sempre bem. É o desafio. É desafio sadio. É até bom para você se mexer. Você, de alguma forma, está usando essa tecnologia, porque eu sou dessa área, inteligência artificial, toda essa parte de tecnologia da informação e tal. Como é que está isso aí no seu segmento? Então, cada vez, assim, isso é um caminho sem volta. Sem dúvida. É um caminho sem volta. Né? E outra, a decisão baseada em dados é a decisão mais embasada hoje em dia. E assim, a tecnologia te ajuda nisso. Acho que a tecnologia te ajuda nisso. Quer dizer, então, e outra, ferramentais mais modernos, com mais tecnologia, tudo isso agrega. Mesmo no meu ramo, Ernesto, por exemplo, aquele mecânico
todo sujo, não sei o que, com um pôster de mulher nua, não sei o que, tá indo embora. Hoje o carro cada vez mais está virando um computador. São módulos que às vezes, que se você não for um cara que for usar um scanner, souber usar, você vai ficar fora. Aquele apertador de parafuso, não sei o que, esse cara está ficando para trás. Né? Assim, quando a tecnologia ela vem para somar, ela é super bem-vinda. Ela é super bem-vinda. Né? Assim, como qualquer outra ferramenta, a restrição que eu faço na tecnologia é quando ela é mal usada. Né? Por exemplo, eu vou num restaurante, eu como na minha casa. Quando eu vou num restaurante, eu quero serviço. Você entende? Então, por exemplo, qual que é a minha queixa do que eu acho que deveria ser um mau uso da tecnologia? Não mau uso, eu não gosto. Quando, por exemplo, eu tenho alguma queixa para fazer e eu não sou atendido por um ser humano do outro lado, eu entro numa fila de botões e teclas e vai não sei o quê. Isso eu não gosto, eu acho que é um mau uso. Mas assim, poxa, eu quero resolver o meu problema. E eu acredito que logo, logo os carros vão andar sem motorista, né? Vai ser tudo eu não duvido, inteligência artificial automaticamente. Vamos falar de uma coisa que você também é fanático. ZN, famosa Zona Norte. Eu hoje me considero também um cidadão da Zona Norte. Amém. Nós estamos aqui na Zona Norte, na Brasleme, o outro lado da cidade, um lado que durante muitos anos eu acho que foi depreciado, né? Zona Sul é Zona Sul e tal, mas você tem feito muita coisa aqui pela Zona Norte. Qual que você acha que são as perspectivas, o que a gente deve fazer? Eu acho que a avenida mais bonita da cidade de São Paulo é essa aqui, a Brasleme, que é a Zona Norte. Eu não tenho dúvida nessa. Aliás, antes de fazer perspectivas, eu quero fazer um agradecimento. Porque parte dessa solução de uma Brasleme, a avenida mais bonita de São Paulo, parte por você e parte da TOTUS. Né? É lindíssimo, quer dizer, é um motivo de alegria você, sei lá, passar num domingo, ver as pessoas praticando esportes, ter esse projeto paisagístico, né? Poxa, só valoriza. Essa questão da Zona Norte não é que nós somos, nunca foi e nunca é uma questão de nós sermos melhores que ninguém. Tem a ver com até uma noção de lar, por exemplo. A gente fala que lar é onde sua família está, mas no meu caso, eu sou um cara muito de raiz. É uma coisa geográfica, por exemplo. Paris é lindo, mas Paris, meu melhor amigo não mora em Paris. A igreja que eu frequento não está em Paris. O colégio que eu estudei não está. Então, todo esse vínculo emocional meu está aqui na Zona Norte. E assim, e sendo uma pessoa raiz da região, veja, eu consigo ver que na Suíça tem coisas melhores, mas eu não vou sair daqui para a Suíça. Eu acho que a Suíça tem que vir para cá. É você querer melhorar o seu pedaço do mundo. Né? Eu acho que, assim, eu falo isso da Zona Norte, que é o meu canto do mundo, mas se todo mundo faz isso com o seu canto do mundo, no final nós temos uma São Paulo, um Brasil melhor. Né? Eu acho que um ponto importante é toda essa questão do trânsito, né? Metrô, e a Zona Norte está recebendo metrô também, porque eu frequentemente vou para a Zona Sul, porque meus filhos moram lá, eu de vez em quando vou no escritório da minha filha. Então, essa questão de termos apenas praticamente a Avenida Pacaembu, a Avenida Sumaré e a 9 de Julho, junto com a Tiradentes, são os três, e a Marginal. Só que a Marginal você dá uma volta tremenda, né, para ir para a Zona Sul. Eu até sempre meço o que é mais rápido, você ir pelo centro ou você ir pela Marginal, porque a Marginal é um caminho longo, né? É uma volta tremenda. Essa conta, veja, eu fiz e agora faço de volta também. Eu estudei lá na USP, lá na cidade universitária. Então. Quando eu tinha que voltar para cá, a pergunta sempre é: eu volto pela Rebouças ou pela Marginal? Eu volto pela Marginal. E agora, se a pergunta persiste, que agora, por exemplo, minha filha ainda não tirou carta, está no primeiro semestre lá da economia na USP. O meu combinado com ela é que terças e quintas eu vou buscá-la. Então, quando eu pego ela, eu tenho que ver lá por que está mais fácil, pela Rebouças ou pela Marginal daí. Mas aí eu vou dar um conselho para os nossos ouvintes. Você deve ir pela Marginal, principalmente das 7h30 até as 9h30 e das 6h30 até umas 8h. Porque nesses horários, realmente ir pela Rebouças ou 9 de Julho ou Avenida Sumaré, da zebra. E olha que eu meço isso
Eu meço todos os dias que eu vou até a Zona Sul, eu vou pelo menos 2 vezes por semana, eu meço quantos minutos eu levo. É empírico. Eu passo toda uma estatística e tal. Bom, é isso. Projetos futuros, redes sociais. Não, veja, assim, o que eu desejo? Eu acho que talvez o desejo de muita gente. Mais, quer dizer, o caminho... Mais faturamento. Não, assim, mais no sentido de, por exemplo, eu mais ou menos eu tenho os nortes do que eu quero como empresa, como pessoa. Você tem filhos, né? Tenho 2 filhos, Jorge tem 22 anos, se Deus permitir, está voltando da Espanha na sexta-feira. Tá indo ao trabalho. Lá? Ele, já é quase outra história, ele morou um tempo na Espanha, morou um tempo na Inglaterra, né, morou na França, e agora ele foi a trabalho, com 22 anos, foi a trabalho, ele faz 3 meses que está em Valência. Jorge, o teu pai está com muita saudade, não vê a hora de dar um abraço de volta. Né? E na quinta noite, eu tenho a Júlia, que tem 18 anos agora, né, estudante, né, GV Direito, ela faz de manhã, e USP Economia à noite. Né, vida puxada, normalmente eu gosto de pegar no pé deles, no caso da Júlia, eu estou dando uma bela aliviada, porque a vida não está fácil para ela. E ela agora vai representar o Brasil na quinta para sexta no Pan-Americano Juvenil de Squash lá no Equador. Squash? Daí ela... E a Ernesto, você acredita que, por exemplo... Eu falei, filha, mas espera aí, você está puxado na faculdade, você vai perder aí uma semana de aula na faculdade, não vai dar problema? Sabe que ela me respondeu, Ernesto? Já pensando como advogado, ela assim, pai, eles são obrigados a deixar, eu estou representando o Brasil. Ela vai jogar lá pelo Brasil. Vai jogar pelo... Assim, isso é uma foto que eu estou esperando com ansiedade. É uma besteira, mas sabe aquele negócio de ver um filho com a camisa do Brasil, mas representando o Brasil mesmo, sabe? Legal. Pô, tô ansioso aí. Aí é um negócio que daqui a pouco, hein? O detalhe é assim, né? É legal eles irem morar lá, mas a gente não é tão bom assim, né? Veja, eu não quero nem que ele saia da Zona Norte, né? Eu sou um cara muito daqui. Né? Mas assim, eu entendo que, por exemplo, eu sou um cara raiz, mas às vezes eles têm que ter asa, eles têm que voar, têm que ter a vida deles. Inclusive, veja, eu gostaria que algum dos dois, me sucedesse na empresa, mas assim, é um desejo, né? É um desejo, mas a gente não sabe, a gente não é dono da vida, nós somos cuidador de vidas. Eu até brinquei com eles, falei assim, além disso, vocês precisam saber que eu também quero ser avô, hein? Mas também não é um projeto que depende de mim. Né? Não, essa é a vida de pai, né? A gente quer que ele siga a nossa profissão. Sim, mas tem que dar liberdade. Eles têm que, né? A história é deles, a verdade. A história é deles, né? Eu mesmo, né? Meu pai insistia que eu fosse continuasse fotógrafo na Fotolabor, mas aí um dia eu fui fazer um curso de programação. Aí, acabou. Pô, é uma das suas alegrias, né, Ernesto? Fábio, para encerrar, redes sociais, considerações finais do site, como é que as pessoas podem te encontrar? Eu pessoalmente, Fábio Grotti, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, da Pneus Douglas no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Né? Nós temos mais 2 outras empresas, nós temos a Dealer, que é um representante da marca Pirelli, né, e Continental, e um pouco de pneu importado. E nós temos uma outra empresa que chama Licita Pneus, que é especializada só em licitações públicas. Quer dizer, a Dealer tem rede social, né, tem Facebook, Instagram, e a Licita não, como o canal dela é muito específico, só de órgãos públicos, então não faz muito sentido daí. Mas é isso daí. Enfim. Para terminar aqui, eu vou lhe dar alguns livros de minha autoria. Dicas de como chegar lá, que o nosso pessoal aqui do Ernesto Responde já conhece, porque sempre estou distribuindo esse livro, é um livro bem bacaninha. Aí vou te dar também um livro, já que você também gosta muito dessa área de TI, né? Sobre princípios básicos da tecnologia da informação, principalmente focando, evidentemente, o ERP. Então, também é um livro de fácil leitura. Esse vai ser conhecer. O próximo. E um livro que que eu fiz em homenagem ao meu pai, que conta um pouco da cidade de São Paulo. Ótimo. Tem fotos da Zona Norte. Boa. Ainda bem, né? Que é Fotolabor. Então, foi um livro que nós fizemos em homenagem a ele, com fotos de São Paulo, também do Rio de Janeiro e de Santos, e também fotografias industriais, que naquela época se fazia muito porque o impresso saía muito caro.
Está aqui mais um presente, então. Ernesto sempre generoso. Sempre generoso. Agradecendo, na verdade, pelo que você falou aqui, colocou para os nossos ouvintes, é pouco. Muito obrigado. Eu que agradeço.